Esta é a tradução de parte de uma palestra dada por Sua Santidade Swami Tripurari, gravada no dia 2 de novembro de 2017. O nome da palestra é De que maneira o Bhakti Yoga é científico? O Swami diz: Alguém tem alguma pergunta nesta noite? Então a Mataji faz sua pergunta. De que forma a prática da Bhakti é científica? O Swami então responde: Bom, há algumas maneiras de pensar sobre isso. Claro, eu imagino que Prabhupada foi a primeira pessoa a usar o termo científico em conexão a essa ideia. Certamente, Rupa Goswami não o usou, mas isso não significa que usar o termo científico seja inapropriado. Na verdade, isso mostra a necessidade de falar de acordo com o tempo e as circunstâncias. E Prabhupada, interagindo com o mundo moderno, seguindo o exemplo de Bhaktivinoda, usou diferentes frases e termos para trazer as pessoas para o Gaudiya Vaishnavismo. Prabhupada usou o termo científico de diferentes maneiras. Uma delas foi ao distinguir o Bhakti de uma simples questão de fé. E o que ele queria dizer com isso é que Bhakti não é um sistema de crença, ou algo que não seja comprovável. Então, no mundo moderno, é bastante comum ouvirmos a ideia de que a fé é um abandono da razão e que você não pode demonstrar isso na ciência. Então, a razão e a filosofia nos dias de hoje estão muito ligadas à evidência empírica e ao raciocínio sobre o assunto. Então, para essas pessoas, se você tem uma crença que não pode ser verificada, então ela é considerada uma fé, e nesse sentido é algo irracional ou um abandono da razão. As pessoas se orgulham de serem sensatas ou lógicas e que, portanto, não levam a vida com base em alguma premissa que não pode ser objetivamente comprovada. E assim é o método científico. Você cria um ambiente controlado, faz um experimento, obtém os resultados, então você tem a sua lei, a sua verdade ou os seus fatos. E isso de fato funciona de maneira pragmática para resolver diferentes coisas. Agora, se isso tem alguma capacidade de nos dizer a verdade, nos dizer o propósito, o significado da vida, porque é questionável quando se diz que não há propósito ou o significado da vida. Mas enfim, tudo isso eram coisas que obviamente Prabhupada pensou quando ele disse que Bhakti é uma ciência. E com isso, ele quis dizer que a Bhakti é algo que você pode seguir e obter resultados consistentes disso. Dessa forma, ele queria dizer que Bhakti é uma ciência e que ele queria distingui-la de ser apenas um sistema de crenças. Coisas como, por exemplo, eu acredito em Deus e quando eu morrer e for para o céu, eu saberei que é verdade. E antes disso, eu tenho evidências em minha mente, ou talvez evidências da minha experiência, mas isso é algo subjetivo e eu não posso comprovar isso de uma forma objetiva para a satisfação daqueles que precisam disso. Então, Prabhupada queria dizer que a consciência de Krishna, o Gaudiya Vaishnavismo e Bhakti Yoga é diferente nesse aspecto. Agora, eu dei muito apoio a essa mesma ideia em algumas coisas que escrevi, através de enfatizar o fato sobre a experiência subjetiva interna da consciência de Krishna, que penso que era o que Prabhupada se referia. Por exemplo, isso aqui é dito em nosso livro. Se você fizer isso, você terá a experiência que está no livro. Portanto, é uma ciência, é algo demonstrável. Entretanto, isso não quer dizer que você pode provar isso a uma terceira pessoa. Então, é algo que está no livro, e ali diz para seguir algumas etapas e você obterá certo resultado. Sendo assim, é algo comprovável. Então ele enxergou isso dessa forma. Dá um passo adiante em termos de ser comprovável para aqueles que exigem aquilo, que no caso são muitas pessoas, pois elas pensam que precisam disso. Embora, na maioria das vezes, elas funcionam com base em premissas que não são comprováveis. Mas eu dei um passo adiante em alguns dos meus escritos ao dizer que a experiência mística interna que se fala no livro é algo confirmado quando a pessoa alcança certo estágio. A pessoa vai pensar: olha, estou vivenciando o que está aqui no livro. Esse é o mapa, e eu estou bem aqui nesse lugar no mapa. Agora estou nessa bifurcação na estrada aqui. Agora estou nessa curva da estrada aqui. Agora estou ali. Isso é algo muito confirmador. Agora, minha extensão para essa ideia, considerando o mundo moderno, é dizer que a experiência interna da pessoa mística tem alguns sintomas externos verificáveis, que devem ser levados a sério por qualquer pessoa sincera e imparcial. Portanto, esse é o ponto de partida dentro de qualquer tradição espiritual yogi, que elimina o ego, uma tradição que diferencia a consciência da matéria. Esse é o começo verdadeiro da espiritualidade, a experiência da diferença entre a consciência ou da alma e a matéria. Algumas pessoas dizem que acreditam na alma, outras dizem que não acreditam na alma. Mas nós não usamos necessariamente esse vocabulário. Nós dizemos que não precisa fazer essa pergunta. Você acredita que existe a consciência? Porque todo mundo acredita na consciência. Essa pergunta, se você acredita na consciência ou não, faz parte da vida.
Mas agora é apenas uma questão de definir o que é a consciência. Algumas pessoas querem defini-la como um epifenômeno do cérebro, mas nós discordamos dessa definição. Nós dizemos que a consciência não tem uma base biológica, dizemos que ela é ontologicamente diferente da matéria física e da matéria mental. Dizemos que a consciência pode ser experimentada através da yoga, e quando você realmente experimenta isso de forma considerável, como místico, então haverá sintomas externos pelos quais qualquer pessoa objetiva pode ver e dizer: algo diferente está acontecendo aqui. Por exemplo, repetindo o que já falei, a premissa é que a consciência é diferente da matéria e que, portanto, eu existo independente da matéria. E na vida do místico, nós percebemos que ele ou ela vive independentemente da matéria, em um grau maior do que as pessoas pensariam que fosse possível. Até mesmo num sentido mais grosseiro, num sentido muito básico, às vezes as pessoas dizem: você não come carne? Como você consegue sobreviver? Bom, isso já é um exemplo bem rudimentar. Elas perguntam: você não vê televisão? Como você consegue viver? Mas já é um pouco mais difícil em Bhakti, porque Bhakti aceita o mundo, por assim dizer, e o utiliza. Portanto, se diz Vaishnavera Kriya Mudra Vignena Bujaya. É difícil entender um Vaishnava, porque ele ou ela, por exemplo, pode estar publicando livros, dirigindo um carro, como Bhaktisiddhanta, em vez de, por exemplo, viver em uma caverna ou como uma pessoa que viveu de luz pelos últimos 50 anos. Então você pode ir até as pessoas assim e dizer: aqui estão exemplos de alguém que vive, em boa medida, de maneira independente da matéria. Ela está dentro do corpo neste momento e existe uma certa identificação com ele, mas o grau de dependência delas, em comparação às outras pessoas, é considerável. E também há sintomas em todos esses místicos genuínos que estão vivendo em sua experiência. Tem o sintoma básico da objetividade, que é um grande motivo de orgulho na comunidade científica e racional. A objetividade, que é algo que corresponde ao desapego. Se eu sou desapegado, então não sou tendencioso em relação a algo. Eu posso dar um passo para trás e ver igualmente. Posso ter compaixão por todos os seres, por exemplo. Isso não é algo comum, mas certamente é algo desejável. Se todos tivessem compaixão por todos os seres, provavelmente não haveria problemas no mundo. É uma ideia bonita e difícil de alcançar, mas se alguém alcançou isso através da yoga e vive dessa maneira, consideramos isso algo extraordinário. Nós temos que notar essa pessoa e ver como ela chegou a isso. Então, há uma certa medida de objetividade que podemos observar nessas pessoas. Podemos ver esses sintomas. Indo mais longe, por exemplo, nós poderíamos observar uma pessoa que superou a luxúria. Alguém poderia pensar que isso parece impossível, conquistar a cobiça, a avareza, ser o que todo mundo pensa que você deveria ser, mas descobre que não pode quando você começa a crescer. Sabe, quando você ensina seus filhos como eles devem ser, mas você conhece a si própria e nem mesmo consegue dar o exemplo? Você quer que ele seja o que você pensou que poderia ser, mas não conseguiu. Então imagina ser realmente essa pessoa. E não precisa ter várias pessoas assim. Você não pode rejeitar os místicos só porque eles não estão presentes em toda parte. Pode haver um ou dois místicos a cada século. Tudo que você precisa é de um. Como dizem, um único Jesus, um Chaitanya Mahaprabhu, um Gorakshora Babaji, comendo berinjelas cruas, por exemplo, como falamos sobre ele no dia de seu desaparecimento. Mas enfim, você só precisa de um, mas há mais de um. E não só há mais de um, como também há pessoas nas diferentes tradições, como, por exemplo, os Rumis, da parte mística do islamismo. Tem também os Sufis do sufismo e Jesus de Nazaré, que foi a revelação ocidental do cristianismo, o Novo Testamento. Também temos Gautama. Tudo o que ele fez foi sentar-se sob uma árvore e ponderar. Daí surgiu toda uma escola do budismo. E surgem escolas dentro dessas escolas. E essas coisas não vão embora. O cristianismo não vai embora. O budismo não vai embora. O islamismo não vai embora. O hinduísmo também não vai embora. Agora, qual é a base dessas coisas? O que as mantém acontecendo? Essa base é a vida experiencial dos fundadores dessas escolas. E essas são pessoas elevadas. Eu os comparo a um farol à noite na costa, quando você está perdido no mar. E esse farol está ali avisando que é a Terra. Eles falam conosco assim. Eles confirmam, com a própria persona, que há mais na vida do que se pode ver com os olhos e perceber com a mente, que é uma sensibilidade universal do ser humano. Como Freud chamou isso? Experiência oceânica. Ele disse bem assim: eu não entendo muito bem como que as pessoas têm essa experiência oceânica. Eu não tenho isso. A maioria das pessoas tem essa experiência, mas por falta de boa associação, elas descartam isso
e racionalizam para se livrar da importância disso. Mas há um senso dentro da sociedade humana, quer reconheçamos ou não, de que todos nós estamos buscando e celebrando aqueles momentos e experiências que parecem estender as possibilidades da vida, para além do que pensávamos que eram. Por exemplo, alguém termina uma corrida um décimo de milésimo de segundo mais rápido do que a outra pessoa. Isso é celebrado, é dada medalha de ouro e etc. A pessoa venceu no último minuto. Era impossível ir além daquele limite, mas ela conseguiu. Os humanos sentem que podemos ir além do que se pensa ser possível. E o que isso significa na nossa perspectiva é que o eu está além de todas as limitações físicas e mentais que vivenciamos. Isso está vindo à tona na vida humana. Vemos que isso não está na mesma medida na vida vegetal, animal ou na vida de inseto. Mas quando chegamos à vida humana, o eu pergunta sobre si mesmo. Por que existo? Quem sou eu? Eu me sinto um pouco desconfortável aqui, não me sinto em casa. Então, nós fazemos ajustes aqui e ali. Agora, o nosso ponto de vista é que o eu está buscando por si mesmo, está buscando resposta para essas perguntas. E os guias nos ajudam a aprimorar isso. Eles são os místicos e os textos que foram escritos por eles ou escritos por seus seguidores. Ou, no caso dos hindus, eles seguem os textos que originalmente foram falados e não escritos. Os sons dos Shrutis, Upanishads e assim por diante. Então, essas são pessoas extraordinárias e não podemos simplesmente ignorá-las como apenas pessoas do passado, dizendo que as pessoas apenas imaginavam que elas faziam milagres. Mas se olharmos, essas pessoas também estão presentes no mundo de hoje. Mas elas não estão em todos os lugares, não estão em cada esquina. O fato de não haver muitas delas não é motivo para rejeitá-las. Nós dizemos que é uma coisa rara, mas ainda assim é para isso que serve a vida. A vida humana serve para essa busca. Então, são pessoas livres da luxúria, livres da cobiça, que têm compaixão por todos os seres. Isso parece algo impossível, mas se alguém demonstra isso, naturalmente haverá gente que irá gostar e seguir essa pessoa. O ponto que quero dizer é que há alguma evidência objetiva observável que corresponde à experiência interna subjetiva da pessoa, que no nosso caso, corresponde também com o que diz no livro. Essas pessoas estão vivenciando e demonstrando isso na vida cotidiana. E a maneira como isso se demonstra na vida cotidiana não pode ser ignorada. Você pode até examinar e interpretar de forma diferente, e tem pessoas que tentam fazer isso. Mas a razão pela qual elas interpretam de forma diferente é porque elas estão chegando com a noção pré-concebida, uma base pré-concebida, uma premissa. Ninguém faz nada sem uma premissa. Não é que Darwin não tinha uma premissa. Ele tinha. E ele procurou validá-la. Então, as pessoas já concluem que não é possível ou que é muito improvável que possa haver algo além do físico. Conclui que não existe nada além da mente e, mais além, que não exista algo chamado de eu. Eles pensam, o cara ali está experimentando algo, obviamente. O cérebro tem muita plasticidade e pode fazer coisas que não sabemos. Mas ainda assim estamos estudando o cérebro e vamos descobrir tudo. Lá no cérebro vai ter um botão chamado Deus, que quando pressionado você obtém a experiência de Deus. Agora eu vou te dizer uma coisa. Se você pudesse encontrar um centro neural para a experiência de Deus e ao pressioná-lo você pudesse ter essa experiência, que fosse uma máquina onde você pudesse colocar uma moeda para obter essa experiência, as pessoas fariam fila ao redor do mundo para colocar a moeda nessa máquina. E ter essa experiência constantemente seria a solução para todos os problemas da vida. As pessoas brigariam para ter essa experiência. Então, uma coisa é falar sobre isso, outra coisa é vivenciá-la. E o que vemos é que há várias pessoas, mesmo na comunidade científica ou em círculos descrentes, que têm experiências e, portanto, têm um testemunho. Uma experiência que eles simplesmente não conseguem encaixar em sua estrutura mental anterior. Não tem como reduzi-la a algo mundano. É uma confirmação à sensação de que há mais na vida do que se pode ver. Portanto, é uma ciência nesse sentido. Eu creio que Prabhupada usou o termo dessa forma. Mas outra maneira mais simples de pensar sobre isso, que Bhakti Yoga é uma ciência, é que há um método para isso. Há um sadhana, há estágios da prática. E isso pode parecer óbvio para vocês, porque vocês praticam, mas vamos analisar o cristianismo. No século XX, o famoso Thomas Merton, que era um monge católico, foi para a Índia em busca de uma metodologia do Oriente para adaptar sua prática cristã que o ajudaria na vida contemplativa e na experiência daquilo em que ele acreditava, que é algo postulado dentro do cristianismo. As diferentes escolas do cristianismo dizem que a natureza da Atma não é um assunto da Bíblia,
Eles pegaram isso emprestado dos gregos, seja uma ideia platônica da alma ou uma ideia de Aristóteles, dos seguidores de Thomas. Isso é muito curioso, porque Thomas foi quem foi à Índia, mas ele tem uma concepção sobre o eu que é mais materialista, uma espécie de concepção rajásica, de corpo e alma misturados. Mas a ideia platônica é muito védica, e mesmo depois de Platão, surgiu na Europa uma escola chamada neoplatônicos. E se você estudar o trabalho deles, você vai achar que aquilo é Vedanta, um Vedanta básico. Agora vamos analisar o Islã. O ramo místico do islamismo chamado Sufi é negado por muitas pessoas do Islã. Eles dizem: essas pessoas do Sufi não nos respeitam. Eles são loucos. Mas o Sufi é o lado místico do islamismo. É basicamente o encontro do Islã com o Vedanta. Então, voltando para Thomas Merton, ele visitou os hindus e os budistas porque o Oriente era a terra da experiência. Como eu disse na outra noite, foi relativamente fácil para os cristãos, no começo, venderem um milagre, por assim dizer, da ressurreição de Cristo, que é um milagre para acabar com todos os xamãs, pagãos, bruxas e tudo mais da Europa. E eles não tinham apenas uma história, um testemunho passado em segunda ou terceira mão sobre alguém que voltou da morte, mas possuíam uma convicção tão forte que lhes permitiu suportar o fogo da perseguição, a ponto de todo o Império Romano, que havia matado Cristo, tornar-se cristão em determinado momento. E até mesmo hoje, o Papa vive em Roma. Mas mesmo dentro do catolicismo, havia esses primeiros místicos da Europa, mas com a reforma protestante parece que enfraqueceu. O protestantismo basicamente pensa assim: nós não precisamos de padres para nos dizer como praticar. Apenas lemos a Bíblia. Seja lá o que for, como a Bíblia nos fala, nós seguimos. Vamos abrir uma igreja. Então nós vemos uma igreja nessa esquina, uma igreja naquela outra esquina. E tem algum mérito nessa ideia, mas também tem um demérito nisso. Há todos os tipos de interpretações da Bíblia e muitos ramos do cristianismo. Agora o catolicismo é mais católico, por assim dizer, pelo menos a ideia original. E algumas das primeiras separações protestantes carregam muito da tradição com elas também. Mas mesmo na época desses místicos dentro do cristianismo, não havia nenhuma outra doutrina ou método que eu conheça sobre como seguir um passo a passo. Como ir de Anartha Nivriti para Nishta e depois Ruti. Agora todos os métodos da Índia, comparativamente, são muito metodológicos. Agora voltando ao ponto, Thomas foi para o Oriente para tentar incorporar técnicas de meditação e aprender sobre essas técnicas e incorporá-las à tradição católica. E ele fez isso. E houve alguma aceitação disso entre os monásticos. Então, em alguma medida, pode estar faltando um senso de metodologia. E talvez não esteja entre o núcleo interno, digamos assim, dos monges de algumas das tradições cristãs, mas o senso comum, a adesão nominal às crenças populares, falta nesse aspecto. Então, Prabhupada estava enfatizando isso, dizendo que há um método para a loucura de Chaitanya Mahaprabhu. Então, é científico nesse sentido. E é interessante porque ele queria distingui-la da fé, que era a palavra que ele estava interpretando quando disse a palavra crença. Você também pode dizer que isso é fé e ter uma noção diferente do que significa fé. Fé significa experiência através da sadhusanga e através da aplicação do método que esclarece as dúvidas. Então vamos para a linguagem de Sridhar Maharaj, que falava dos planetas da fé, mundo da fé, em oposição a um mundo de dúvida. É certo que aqui vivemos em um mundo de dúvidas. Existem planetas de fé e ali há a ausência da dúvida. E a fé é o princípio animador da humanidade. Krishna diz no Bhagavad Gita que a pessoa é a sua fé. A suspeita leva à suspensão. Se tivermos dúvidas, nossa animação é suspensa. Então ele falava sobre isso dessa maneira. Mas ele está interpretando a palavra fé de forma diferente. Prabhupada, quando dizia coisas assim, estava identificando fé com o sistema de crenças, que na linguagem de Bhaktivinoda é algo mental ou intelectual. Em comparação, Shraddha é um tipo de repartição através da associação. Shraddha é uma palavra sânscrita para fé, e aqui ela significa e fala sobre experiência. Então, há diferentes maneiras de apresentá-la. Mas acho que era isso que Prabhupada estava pensando, mais ou menos, ao dizer que era uma ciência, para tentar fazer com que as pessoas educadas participassem do movimento. Bom, também foi verdade que em meados do século XIX, a teoria de Darwin começou a criar raízes na comunidade intelectual e o cristianismo percebeu e viu aquilo como um desafio. Naquela época houve uma crise, e em meados do século XIX houve uma espécie de conselho interreligioso em Chicago. E o famoso Vivekananda do hinduísmo palestrou lá.
E outro monge budista palestrou lá também. Eles falaram de uma forma que parecia que a fé e a experiência espiritual deles não estavam em conflito com a evolução darwiniana. Por exemplo, Vivekananda falou que nós, hindus, somos evolucionistas há muito tempo, que o ser evolui através de diferentes espécies de vida e gradualmente se torna um humano. É uma ideia totalmente diferente de evolução, mas a teoria da evolução darwiniana, a evolução biológica, é um argumento melhor entendido hoje do que era anteriormente, há mais de 50 anos atrás. Naquela época era esse novo argumento. Se você voltar agora e ler os argumentos de Vivekananda sobre evolução e o hinduísmo, e como não há conflito entre os dois, você verá que é uma piada, devido a que eles desenvolveram esse argumento sobre a evolução. Mas na época era muito convincente, e era baseado nas informações que estavam disponíveis na época. É por isso que eu digo que sempre há novas informações sobre o mundo para lidar. É algo contínuo. De qualquer forma, várias pessoas na conferência pensaram: aqui podemos mudar o enfoque para o Oriente. Podemos manter nossas sensibilidades espirituais e ainda ser racionais. E eram descobertas racionais, descobertas empíricas que apoiavam eles. Eles perceberam que essa premissa da evolução não precisava estar em conflito com o que eles acreditavam. Então, esse foi realmente o início da sociedade Vedanta do hinduísmo e do budismo na América. Eles foram os pioneiros disso. Então, eu quero dizer que isso está relacionado à sua pergunta sobre a maneira como Prabhupada procurava promover Bhakti, falando que existe esse sistema de yoga, da metodologia oriental. E isso está relacionado com a tecnologia, ciência, a tecnologia do espírito, em vez de apenas pegar e falar, tenha fé.